Então, olha, tomar essa cerveja aqui, desse jeito, esse tipo, só começou a ser possível faz 20 anos, 25 anos, pouco tempo. E o pioneiro foi no Bavarian Park. É sobre essa história que a gente vai contar agora. Nos outros vídeos eu estava falando um pouco para vocês sobre as cervejas do século XIX principalmente, início do século XX. Primeiro século ali, primeira metade do século XX, né? Até a Segunda Grande Guerra. Então até ali a gente teve uma cultura cervejeira em Curitiba. Depois dali, essa cultura acaba, simplesmente acaba. Vem a cervejaria Brahma e ela massifica a cerveja, ela traz uma cerveja que é a Skol, que é a Brahma, que é a Antártica, enfim. Aquela cerveja que tem um grau alcoólico muito baixo, um amargor muito baixo, feito de cereais, né? Vários tipos de cereais, enfim. Onde a gente tem que tomar super gelada para a gente ter algum tipo de prazer, ou seja, o prazer da água gelada em si, do que mais do que o prazer em si de tomar a cerveja. Mas teve um cara, um alemão e sua esposa, Arthur e Olga, que em 1987 eles fizeram em Curitiba um palco experimental de cerveja artesanal. Foi a primeira experiência no Brasil feita após a Segunda Guerra Mundial. Foi aqui em Curitiba, no Bavarian Park, que ficou instalado no Parque São Lourenço na época. A gente tem que lá nos anos 70, recuando um pouquinho, nos Estados Unidos a gente começa a ter um movimento revolucionário, que eles falam das cervejas artesanais. É a questão de fazer cerveja em casa e fazer o faça você mesmo. Aí começou a surgir muitas cervejarias pequenas, antigas em casa. Na Inglaterra, também no mesmo período, também nos anos 70, começou a ter um movimento da Canham, né, a companhia do Real Ale, de fazer um retorno à tradição da cerveja Ale. Juntando esses dois movimentos em si, começa a ter aí um desenvolvimento de uma cerveja artesanal. Mas no Brasil só vai chegar com a Bavarian Park em Curitiba, em 1987. Arthur Lampsamer, ele é um mestre cervejeiro e ele traz uma cerveja respeitando a lei de pureza alemã. Só água, malte e lúpulo. Só isso. E ele faz um grande parque. Na verdade, o parque assim, é uma ideia de garden beer que ele traz. Ou seja, a cerveja é produzida no lugar e ela é vendida e consumida no mesmo lugar. Né? Como ele tinha um parque ali no São Lourenço, uma região muito grande, ele fazia o garden, era no quintal. Então as pessoas ficavam lá. Mas tinham vários ambientes ali, ele fez um complexo muito grande. E foi um enorme sucesso na época. Alguns jornalistas que cobriram a matéria falam exatamente que inclusive ele falava que tinha que ter copo de cristal para tomar essa cerveja. E aí começa a ter aquela questão de um choque cultural, né? É algo que a gente não estava acostumado, né? Tomar cerveja em copo e devolver o copo de cerveja ainda por cima. Então inúmeros copos de cristal foram levados para casa, pensando como se fosse brinde ou algo assim. E isso foi uma das questões que ele teve que lidar. Em 2 anos o bar foi vendido, tá? O Bavarian Park. Mas durante esses 2 anos eles movimentaram a noite curitibana com uma cerveja de alta qualidade. E deu o início dessa cerveja que a gente conhece, que é uma cerveja artesanal. Tem que dar muita valorização para essa experiência que ele fez, porque ele abriu portas. Pessoas que daquela época teve essa experiência, de alguma forma impactou para que lá em 2000, final do ano 2000, início de 2010, surgisse tantas outras cervejarias aqui em Curitiba. Foi uma longa espera nossa, né? 20 anos para a gente ter uma cerveja de volta artesanal, com sabor, com amargor, com variedade, feita aqui. Mas valeu a pena e tem lá, toda a trajetória que a gente fez, desde o Bavarian Park mais recente, até voltando ali atrás, início do século XX, os Lettner, Engelhardt, Bangston, Cine, entre tantos outros que vieram aí no século XIX, com Jonscher, Messing, Schultz, Grossel, Pomona, trouxeram essa história, essa cultura de tomar cerveja feita em casa, artesanal. Algumas com uma qualidade um pouco menor, outras com qualidade excelente, mas Curitiba teve esses momentos lá atrás. E é lá atrás que a gente tem nossa história da cervejaria aqui de hoje. Então a nossa cultura não é uma cultura de agora, não é uma moda que a gente tem aqui em Curitiba.
Eu não sei como é que em outros lugares, mas aqui em Curitiba eu posso afirmar para vocês, a gente tem uma história de longa data. São mais de 150 anos de uma cultura cervejeira, de tomar cerveja artesanal, de produzir cerveja artesanal. Tudo isso daqui, amigos, olha, está nesse livro aqui. Conheça esse livro, a gente está disponível lá na nossa editora, Máquina de Escrever. É facinho de achar, editora maquinadeescrever.com.br. Está lá à venda a partir de junho. Os vídeos a gente vai estar começando já a divulgar. Mas está lá, o livro está lá, conta toda essa história das cervejarias de Curitiba, a história de como essas cervejarias começaram no século XIX, há 150 anos atrás. Tem um trabalho primoroso de imagens, de fontes, de fotos e de textos, e de análises históricas, tá? A gente buscou trabalhar com muita seriedade nessa pesquisa. Aqui a gente também tem algumas fábricas que abriram as portas para nós. Abriram as portas lá no projeto, lá no final de 2021, para a gente poder filmar um pouquinho como que era feita a cerveja hoje artesanal. Uma delas foi a Bastard, que está aqui. Você pode ver aqui atrás como que é feito. Eles fazem, né? O processo de fabricação é feito ao mesmo tempo que você está aqui no bar consumindo. Então essa é a ideia que as cervejarias artesanais trouxeram, de trazer tudo junto, fábrica, consumo e uma cerveja de alta qualidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês apreciem o livro, ele tem muitas histórias bacanas. Espero poder, no futuro próximo, estar contando outras histórias, quem sabe histórias de cervejarias que nem a Bastard, que nem a Gauden, como a Fairway, como a Bode Brau, entre tantas outras que a gente tem e que está listada aqui no livro. Vou poder contar um pouco da história das cervejarias artesanais desse século XXI também. Mas tudo começa aqui, ó, século XIX, século XX. Nossa história tem um lastro, tem um começo e a gente tem uma cultura aqui então que é centenária. Muito obrigado, gente. Agradeço de coração pela companhia até agora. Até. Opa! Prost para vocês. Boa. É boa. Então, as cervejarias antigas de Curitiba, as artesanais, a gente coloca ela como um patrimônio cultural da nossa cidade e a gente registrou através desse livro que tem tanta história de texto, com uma história que a gente pode contar somente a partir das fotos e rótulos que a gente achou, contar a história das cervejarias de Curitiba. Então, é um patrimônio nosso, que conta um pouquinho sobre nós, conta um pouquinho sobre Curitiba e sobre a sua cultura.